Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Pode Dançar, essa edição que está super especial esse ano. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas também a gente pode falar bastante, viu? E hoje, gente, a gente tá trazendo um temaço. Eu diria assim que um dos temas que eu mais gostaria de trazer pro podcast, juntamente com o público, que eu vi que foi bem pedido também por vocês, que é a questão da saúde mental na dança. Algo que eu tava até conversando com a convidada que eu vou já apresentar, a importância de estar falando dessa temática e o quanto tempo a gente também não pôde falar abertamente sobre essa temática. Mas já que hoje, né, são novos tempos e tempos onde as pessoas estão se abrindo mais para falar sobre isso, vamos estar falando então sobre a saúde mental na dança. Com a Cristina Saboia, que é psicóloga, psicanalista e psicóloga da dança, porque tem uma especialização também, ela vai já contar pra gente sobre isso. Bailarina e professora de balé com experiência de mais de 20 anos com a psicologia clínica. E como bailarina, ela iniciou aí seus estudos no Rio de Janeiro, fazendo parte da Escola Maria Oleneva. Seja muito bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Eu que agradeço, Giovana. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um bom papo. Vamos bater um ótimo papo. Cristina, em primeiro lugar, eu queria saber como que veio esse seu start com a dança e a psicologia. Onde que você viu que, nossa, eu preciso ir para esses caminhos, né, e juntar as duas coisas? Pois é, até quando... Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Uma satisfação estar aqui, não só nesse festival, que é maravilhoso, mas também de estar aqui gravando esse podcast. E como é que aconteceu? Quando a gente se falou um pouco por WhatsApp, né? Que você falou, o teu entrecruzamento da psicologia com a dança... E aí eu cheguei à conclusão que eu acho que por um tempo eram meio que universos paralelos, assim, né? Porque eu comecei a dançar aos 11 anos, claro que eu tive alguns intervalos de pausa, né? Assim, criar filhos, a própria faculdade, depois as especializações em psicologia. Mas, assim, a dança sempre presente. E eu acho que eu tenho agora um privilégio, né, de poder, desses dois universos, finalmente se encontrarem, né? Eu já estava há algum tempo querendo estudar dança, porque, assim, hoje, aos 55 anos, eu continuo dançando regularmente. Que legal! Pretendo me apresentar no fim do ano, né? Porque é uma paixão que parece que não se esgota, né? Mas a gente sabe que o corpo tem um limite, né? Já a paixão, não. Então, eu já tinha tentado uma vez há muitos anos atrás, porque eu morei 30 anos em Porto Alegre. Eu sou casada com um gaúcho, tenho 2 filhas gaúchas maravilhosas. Que legal. E eu já tinha tentado entrar na Federal do Rio Grande do Sul, né, no ingresso de diplomados, né? Mas, enfim, não foi possível. E aí veio, então, a pandemia, aquilo, né? O que a gente está fazendo com a nossa vida, né? O que é esse mundo? O que está acontecendo? E aí eu comecei a pesquisar, ver como é que eu poderia estudar a dança. Eu comecei procurando coisas assim como história da dança, né? Que a temática história sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Entendi. Inclusive, a minha primeira faculdade que eu comecei e, infelizmente, não terminei lá no Rio de Janeiro foi de arqueologia. Ah, que demais. Né? E, bom, aí eu busquei isso, não encontrei, e aí acabei encontrando na internet o curso da Maria Cristina Lopes, de Psicologia da Dança.
resolvi me inscrever. E né? aí Assim, você percebeu que estava juntando duas vontades suas, né? Duas paixões. exato. Eu pensei, ai, meu Deus, graças a Deus. Que ótimo. Né? Então, eu estou finalizando o curso agora. Até assim, tudo que eu vou falar sobre saúde mental, eu acho que eu vou falar mais de um lugar de psicanalista do que propriamente de psicóloga da dança, porque eu acho que eu ainda estou na fase, assim, eu estou no baby class ainda. Eu tenho muito a aprender. As informações. Exato, e são muitas informações. Que legal. Então, eu acho que o que me trouxe assim a psicologia da dança e estudar a dança de uma outra forma é justamente isso, né? É saber que, bom, a vida ela é feita de fases, de ciclos, né? E para a gente manter o nosso amor, a gente tem que se reinventar. Isso é verdade, é muito importante. E a gente estava comentando, né, antes de começar o podcast, o quanto essa temática é uma temática delicada, querendo ou não, né? Uma temática que a gente sente que nem todo mundo está aberto a falar, que ainda assim é um tabu. Queria saber isso para você, óbvio, né, como psicanalista. E às vezes a gente acha que talvez para você seja mais fácil de falar, mas talvez você fale assim, nossa, eu vejo que não é nem só da minha pessoa, mas do público também. O público você sente que está mais preparado, principalmente agora pós-pandemia, para receber esse tipo de informação, ou ainda assim a gente vê bastante tabu por aí? O que eu acho, essa questão da saúde mental, me parece, pela minha experiência pessoal e de todas as escolas, né, meu percorrido na dança, é que por um tempo nem se falava nisso, é como se não existisse, né? Porque o tabu é aquela coisa que a gente sabe que tem, mas a gente não pode falar naquilo, né? E a minha impressão é que a questão da saúde mental e tudo que envolve a saúde mental, eu até depois queria esclarecer um pouco o conceito de saúde mental, que eu acho que é importante, né? Mas eu acho que isso não existia na dança, né? O que existia na dança era o corpo, a técnica e o desempenho. Exatamente. Quem não conseguia dar conta disso, bom, tinha que se virar de algum jeito ou dizer bye-bye para a dança. Sim. Né? Não se falava nisso mesmo, né? Não se falava. E hoje a gente percebe o quanto a preparação mental é tão importante quanto uma preparação física. Aliás, a preparação física só é possível quando a gente tem uma preparação mental, porque senão em algum momento ali vai dar lápis, né? Não vai dar certo, não vai ser consistente. Exato. Eu não sei há quanto tempo que você dança, Giovana, mas bastante tempo. Então, eu acho que você também pegou aquela época em que fazer aula e com alguns determinados professores era até assim uma história de terror. Um trauma mesmo. Né? De professores que davam aula com o bastão para marcar o tempo, mas o bastão não marcava só o tempo, né? Às vezes ele dava umas encostadinhas, assim, eu ainda vi um pouquinho depois dessa época, mas mesmo assim são outros traumas, né? Da minha época, por exemplo, são traumas mais verbais mesmo, sabe? Né? Então, eu acho que sempre tem essa questão que mexe muito com o psicológico, né? Principalmente quando a gente lida com criança, né? Eu sei que um dos grandes traumas, assim, que eu tenho e que a gente passa agora um processo de ressignificação vem muito dessa época, né? Da infância. Porque quando a gente é criança, o que a gente sabe ressignificar? O que a gente sabe filtrar? Absolutamente nada, né? Criança leva tudo muito ao pé da letra. Então, para mim, veio os meus traumas. Hoje eu considero muito dessa época. E aí vem a importância também, né, Cristina, de o professor ser um comunicador também, a importância dele também ter essa noção psicológica da coisa, né? Porque a partir do momento, a minha mãe fala uma coisa pra mim, que é, a partir do momento que a palavra sai da boca, ela não volta mais. E é verdade, né? Então, a palavra, ela pode machucar, ela pode fazer um bem danado também. Então, é muito importante, né, tomar conta de tudo isso. Mas, em primeiro lugar, eu acredito que é estar aberto a receber também esse tipo de informação, né? Que daí volta ao seu assunto em relação ao tabu, né? Porque se a gente só deixa de lado a questão da saúde mental e tudo mais, e aí, né? A gente só vai estar tapando o sol com a peneira e uma hora explode, né? A panela de pressão. Então, falando em saúde mental, pra gente começar, então, vamos explicar esse conceito de saúde mental. Essa foi, quando eu recebi o teu convite, essa foi a primeira coisa assim, que surgiu na minha cabeça.
Porque eu acho que é importante esclarecer, ainda mais hoje, né, na sociedade em que a gente vive, que até em psicologia é muito comum a gente se referir a essa sociedade atual como a sociedade do espetáculo, né? Que pelas redes sociais a gente vê aquelas histórias maravilhosas, ai, que vida boa que essa pessoa tem, né? E eu acho que é importante conceituar a saúde mental, porque a saúde mental ela não representa a ausência de sofrimento. Exatamente. Né? Porque a jornada pela vida ela é uma jornada de sofrimento, não só de sofrimento. Também, né? Não é? De sofrimento, exato. A própria aprendizagem, ela é um processo um tanto traumático, no sentido de que, quando eu me deparo com algo que eu desconheço, né, aquilo, de alguma forma, me desestabiliza. Né? E se desestabilizar é fundamental para aprender. Exato. Né? Então, a saúde mental não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de trauma, não é a ausência de conflitos, mas sim a capacidade de conseguir resolver e administrar, né, esses percalços da vida. Eu acho que esse aí é o maior desafio, na verdade, né? E não só nas carreiras na dança, mas em qualquer carreira. E também como ser humano. Partindo do princípio que você é um ser humano, você já enfrenta, você já encara esses desafios, né? Porque também o que eu vejo muito hoje no mundo da dança, no mundo do esporte, é que você tem que se blindar das coisas do mundo exterior. Mas blindar não nos permite ser flexíveis e vulneráveis para exatamente isso. Os sentimentos, eles não são completos só de sentimentos positivos, né? Também tem os sentimentos negativos que fazem parte dessa paleta do nosso arco-íris. Claro. Né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, né, Cristina, que é muito importante. E também dessa questão da geração espetáculo, que eu vejo muita gente que mexe com redes sociais e a gente fica exposto ali muitas das vezes, né? Até mais do que a gente gostaria e tudo mais. Só que as pessoas também nós, como seres humanos, precisamos entender que a vida real não está nas redes sociais, né? E às vezes as pessoas encaram ali como 100% da verdade e da vida daquela pessoa. Não quer dizer que a pessoa é falsa ou que ela não é verdadeira, não é isso, mas quer dizer que é impossível e é uma coisa utópica a gente transmitir a nossa vida 24 horas por dia numa rede social. E aí acaba acontecendo muito da questão da comparação, né? Que a gente vê muito presente no mundo da dança, por exemplo. Mas eu falo que a comparação, ela pode também ter a vertente de ser positiva, quando a gente usa isso como inspiração, né? Agora, eu queria que você comentasse a comparação que é totalmente prejudicial, que é uma comparação autodestrutiva até, né? Como que isso se forma no mundo da dança? E o que você enxerga que a gente poderia, né, filtrar? E como que pode ser isso mais leve? Muito importante isso, né? Porque a questão, assim, da competição, ela existe. Eu acho que é um dos percalços da vida, né? No sentido, assim, que a gente está sempre se doando, sempre tentando melhorar, mas a gente sempre vai se deparar com uma referência que está à frente de nós. Exatamente. Né? Seja tecnicamente ou de qualquer outra forma. E essa questão das redes sociais, eu acho que tem uma coisa que pode ser muito insalubre, né? Que é o sentimento de exclusão, um sentimento de solidão, um sentimento de incompetência ou até de incapacidade. Sim, né? total. Então, eu jamais vou ser tão bonita quanto aquela, jamais vou girar tanto quanto aquela, minha perna nunca vai ser tão alta, né? E isso acaba trazendo sentimentos que não são produtivos, não são positivos. Exatamente. Né? Eu acho que hoje em dia está sendo muito importante, e aí eu acho que entra num outro tópico que a gente tinha conversado um pouco antes por WhatsApp, que é a questão das inteligências. Exatamente. Né? E aí entra a saúde mental, né? Assim, de pegar, por exemplo, um bailarino.
que ao se comparar com alguém, assim, eu jamais vou ter aquela perna maravilhosa, aquele peito de pé esplêndido, mas exato. eu tenho outras competências, né? Sei lá, eu que podem ser inúmeras, e eu acho que se cada um de nós puder explorar, descobrir e desenvolver essas inteligências ou competências, melhor para nós, né? Com certeza. Senão a gente fica naquele ciclo de insuficiência, né? A grama do vizinho sempre é mais verde do que E é um nosso. lugar muito solitário esse. Exato. É um lugar muito triste, muito solitário, e que eu acho que acaba levando as pessoas a se desmotivarem. O que é uma lástima, né, Giovana? Porque... até lembrando, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre a vida do Nureyev. Então, eu li uma das biografias dele. E ali tinha uma questão que o autor comentava, assim, que, tecnicamente, o Nureyev não era brilhante. Mas eu acho que com aquela... obstinação que ele tinha, né, de vencer no mundo da dança, ele conseguiu, claro que ele desenvolveu bem a técnica dele depois, mas ele, como um artista, né, ele se deu conta das outras inteligências que ele tinha e investiu muito naquilo também. Porque eu acredito muito que, principalmente focado agora em se falar de bailarinos, não é só as competências técnicas e nem físicas que valem, né? Hoje, por exemplo, as soft skills estão em altíssima tendência, né? E isso para qualquer profissão, para qualquer função que você desenvolva, o comportamento, sua personalidade, sua inteligência emocional é muito importante. Porque hoje as empresas, as companhias de dança, enfim, as instituições, elas não vão querer mais saber tanto só do seu currículo, mas também se você sabe liderar um grupo, se você sabe se comportar em grupo, né? Então, eu vejo isso cada vez mais presente, por exemplo, nas audições de dança, né? E a gente não se dá conta disso. E aí vem de novo a questão dos ideais, né? A gente acha que a gente sempre fica nesse ciclo de insuficiência porque a gente planta um ideal único da nossa cabeça, que é um ideal provavelmente num subconsciente coletivo aí, do que é perfeito e do que é sucesso dentro da dança, mas a gente não se dá conta de que tem ideais possíveis. E é exatamente quando o bailarino se dá conta de que ele não tem talvez aquela competência que o outro tenha, mas ele tem as suas competências, né? Eu acredito muito, sabe, Cristina, que a dança é sobre possibilidades e possibilidades, cada um tem as suas, né? Vai muito também dessa questão da gente querer enxergar as possibilidades, estar aberto a elas, porque senão a gente só fica enxergando do buraco da fechadura da porta, enquanto a gente pode abrir a porta e nos permitir enxergar o que realmente a dança pode nos proporcionar, por exemplo, né? E aquilo ali é pra você, então seja merecedor daquilo, né? Não precisa ficar comparando com a porta do vizinho, né? Ou com a grama do vizinho. Porque aquilo é seu, é aquilo que tá possível pra você. Porque senão a gente nunca vai estar suficientemente bem com aquilo que a gente tem, né? Então, isso é importante. E a gente está falando, assim, dos bailarinos, mas eu acho que nessa questão, assim, de o olhar, né, para as inteligências individuais, para as competências de cada um, os professores, os coreógrafos, né, os donos de escolas e de companhias de dança, é fundamental que eles se atentem para essas questões, né? Porque, assim, sendo pessoas, em geral, mais experientes, eles certamente viveram numa época, né, onde o padrão, principalmente do balé clássico, era um padrão extremamente rígido. Sim. Então, não havia essa possibilidade nem do olhar, nem da escuta para qualquer coisa que fugisse daquela linha assim muito retinha do balé. Exato. Né? Até o meu trabalho de conclusão do curso de psicologia da dança, eu acabei pegando um tema. Eu utilizei um mito grego, que é da cama de Procusto, né? E quem era esse tal de Procusto? Bom, o Procusto era um doidinho, que ele morava na beira de uma estrada. Eu posso contar um pouquinho? É bem rápido, Claro, fica à que eu acho que tem vontade. tudo a ver com o Fica nosso à tema. vontade.
Ele morava à beira de uma estrada e ele oferecia hospedagem aos viajantes, isso na antiga Grécia. E aí ele tinha 2 camas, ele tinha uma cama grande e uma pequena. Os viajantes que eram grandes, ele botava na cama pequena. E os viajantes que eram mais baixos, ele botava na cama grande. Quando as pessoas dormiam, ele ia lá, prendia as pessoas na cama, e aí o que ele fazia? Os pequenos, ele esticava até ficar no tamanho da cama. E as pessoas que eram grandes e estavam numa cama pequena e ficavam com o braço, perna para fora, ele ia lá e cortava, né? Então, qual é a mensagem do mito da cama de Procusto? É que tudo que foge de um padrão, de uma norma, precisa ser extirpado. Exato. Então, eu acho que felizmente, esse paradigma, né, assim, tão rígido e até tão cruel do balé, ele está sendo quebrado. Sim. Aos poucos, mas está sendo plantadas sementinhas para isso, né? E também não existe só o ideal do balé clássico, porque a dança não é só em função de balé clássico. Ela pode ser muito uma base para muitas modalidades, enfim, caminhos para dança, mas não é somente esse o caminho, né? Eu acho que a gente se abrir para novos caminhos nos faz artistas também, de verdade, né? E tá tudo bem quem se identifica muito mais com o clássico e tudo mais, mas se você não se identifica ou se você vê que aquele ideal não é para a sua realidade, não acabou a dança ali, né? Ela tem muitas outras vertentes, caminhos bonitos a serem seguidos. Então, isso é uma coisa, sabe, Cristina, que eu venho falando muito forte nas minhas redes sociais, porque eu vivencio isso com a minha carreira, né? A minha trajetória, a minha história sobre isso. Que a gente vai se dando conta de que aquele ideal que era plantado lá quando a gente era criança, talvez não faça mais sentido. E tá tudo bem, tem para pessoas que fazem sentido e eu super admiro e eu tenho a dança clássica como uma base muito maravilhosa na minha carreira, mas, por exemplo, foi depois que eu me abri para os caminhos que a dança poderia me oferecer que realmente eu me identifiquei, né, para uma pegada muito mais contemporânea, moderna, para o lado da improvisação, porque improvisação também é dança, improvisação também é expressão, e é uma técnica lindíssima de você pesquisar movimentos no seu corpo. Então, eu acho que é isso. E aí você escreve uma história que é muito mais sua, com as suas próprias palavras, porque são as oportunidades, as possibilidades que estão ali para você, porque estão atrás da sua porta, né? Que eu dei mais cedo o exemplo. Então, eu acho muito legal trazer esses exemplos mais práticos, porque às vezes a gente olha, e de novo voltando nas redes sociais, né? Somente os bailarinos de sucesso são os bailarinos, né, sei lá, com XYZ padrão, né, que alcançaram tal lugar, tal patamar. Mas, de novo, sucesso é muito relativo, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse tabu quando a gente conversa sobre sucesso, né? Porque muitas pessoas falam na lata o que é sucesso, mas para outras não faz nem noção do que significa sucesso, porque é exatamente isso, para cada um tem um significado. Mas é triste quando a gente vê que a gente pega a verdade do outro para tornar a nossa, né? Eu acho que sucesso na dança é XYZ, porque tá todo mundo falando, né, que é isso. E daí, consequentemente, eu também quero fazer XYZ, porque eu quero aquele sucesso. Tá, mas esse sucesso tá para você, é o que você realmente quer, desejo versus necessidade, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Uau, sucesso, deixa eu ver, deixa eu pensar. É um tema complexo. Mas uma coisa que me ocorreu, eu acho que o sucesso ele pode se tornar um lugar de muita exclusividade, e não no sentido assim de a pessoa que tem sucesso é VIP, não. Exclusividade no sentido assim, se não for isso, não tem nenhuma outra coisa, né? No sentido assim, se eu não for a primeira bailarina na mostra competitiva do Festival de Joinville, né? Ou se eu não passar em tal audição, se eu não conseguir tal papel, eu sou uma fracassada, né? E não. O sucesso, eu acho que ele pode... É como você falou, né? O sucesso vem de várias formas. Bem. E isso, aí, de novo, entra o trabalho da saúde mental, né? De cada um de nós poder conversar consigo mesmo e pensar,
né? Bom, esse lugar é o único que vai me trazer satisfação. Por que eu quero aquele sucesso, né? Como é que eu posso fazer para construir o meu próprio sucesso? Sim. Porque se a gente for pensar, eu acho que o maior dos sucessos que a gente pode ter é a satisfação consigo mesmo. Com certeza. Né? Quantos bailarinos, artistas, músicos, atores, a gente vê que teoricamente atingiram o sucesso, mas são pessoas profundamente infelizes, né? Porque talvez atingiram patamares de sucesso que eles criaram na cabeça que era algo ideal para eles, mas ao longo do tempo foi se perdendo valor, sentido, né? E é muito importante também, eu acredito, nessa nossa caminhada, perceber, né, as percepções daquilo que não faz mais sentido e daquilo que continua fazendo sentido ou daquilo que está por vir e que fará sentido. Porque às vezes eu sinto que, eu me incluo super nessa, que temos cabeças muito engessadas, né, de pensamento. De, é isso que eu coloquei na minha cabeça como objetivo ou como meta, eu vou até o final. Tá, mas no meio do caminho acontece um processo de amadurecimento, você já não tem mais 15 anos, agora você tem 25. E aí, né? Ou você tem 40, você tem 50 anos. E os valores da vida também vão mudando. Então, você concorda que é muito importante a gente ter essa flexibilidade de ir encontrando seus próprios caminhos e as mudanças de rota são bem-vindas? Eu acho que as mudanças de rota, elas são fundamentais, né? A gente precisa aceitar o fato de que as coisas na vida são transitórias. É bem o que você falou, né? Quando a gente tem 15 anos, a gente pode chegar na hora que a aula está começando, sem se aquecer, e vai dar tudo certo, né? Tirei um mês de férias, voltei a fazer aula. Nem sinto, Nem né? sinto nada. Mas aí chega um momento assim que a gente vê que aquela tática já não funciona mais, né? De novo entra a questão da saúde mental, é poder dizer adeus para um ciclo de vida, para uma fase. E claro, entre uma fase de vida ou outra, gente, é normal a gente não encontrar por um tempo um sentido, né, na vida. É normal a gente ficar confuso, se questionar, porque as fases de transição, elas são assim. Dá medo, né? Dá medo, né? De novo, o medo do desconhecido. O que está por vir? O que vai ser de mim? O que eu posso fazer? E o que eu venho percebendo muito são carreiras que vão se arrastando com o tempo, que não precisaria ter sido arrastadas tanto assim, mas as pessoas ficam muito presas nesse medo da mudança. E aí, o que me faz pensar muito é a questão do ego, né? Eu queria que você comentasse essa questão do ego, porque eu estou lendo recentemente um livro que chama O Ego é o Seu Pior Inimigo. E nesse livro ele fala muito sobre a questão do eu artístico, né? A gente tem, eu acho que muito o ego aguçado do lado artístico, porque a gente sempre está em exposição, está sempre em cima de um palco, dançando. E aí a gente esquece que a dança é pra gente e a gente só quer fazer a dança pros outros. E aí cada vez mais eu vejo uma sociedade que se alimenta muito mais do outro do que si mesmo. E isso é uma coisa que por um lado ou por outro, fica uma coisa vazia, né, no fim das contas. E a gente deixa o ego subir muito na nossa cabeça, o orgulho subir muito, o status subir muito, porque tudo hoje é questão de prêmio, questão de função que você ocupa dentro de uma empresa ou quem tem o melhor currículo, mas e os valores humanos, né, e o comportamento e as relações humanas. Então, comenta com a gente como que você acredita que esse ego, hoje em dia, ele está sendo cada vez mais construído, mas como que a gente pode desconstruir ele, deixar a armadura de lado mesmo, né? Agora deu um curto-circuito na minha cabeça, porque quando você fala de ego, você está falando assim uma coisa como se fosse mais de narcisismo, de vaidade, é isso? Não, a questão de validação mesmo do outro. Eu acho que você perguntou e respondeu de uma maneira maravilhosa, né, Giovana? Porque realmente a gente tem que se cuidar muito. De novo, a nossa sociedade atual está voltada muito para a coisa da vitrine, né? E do que o outro, o que o outro vai achar de mim? Como é que o outro vai me perceber, né?
E eu acho que o que fica no caminho quando a pessoa acaba indo para esse lado é a falta de amor próprio. Exatamente. Né? Porque eu só vou me amar se o outro me ama. E de valorização também, né, do próprio trabalho. Porque eu sinto que a gente fica tanto preso na validação do outro que a gente não sabe mais o nosso valor. E eu vejo tantos profissionais incríveis encerrando suas carreiras. Tudo bem, cada um tem um motivo desse encerramento, mas é triste de ver quando carreiras são encerradas porque, eu acho que eu não sou bom o suficiente para dar certo ou para me valorizarem. Tá, mas só vão te valorizar se você se valorizar primeiro. E aí muito entra nessa questão do amor próprio, né? E até, assim, eu lembrei agora da minha trajetória, porque teve uma época que eu estava fazendo a minha formação analítica, que é uma formação, assim, muito demandante, né? E, enfim, análise 4 vezes por semana no divã. E houve uma época que eu pensei assim, não, a dança já acabou para mim, entendeu? Eu não tenho mais idade, agora eu tenho que ser uma mulher séria, uma mulher mais formal, né? Uma psicanalista e tal. E em uma das minhas análises, isso me ajudou muito, porque o meu analista um dia me perguntou, mas por que você vai parar de dançar se é uma coisa que você ama tanto? Falei, não, porque como é que eu vou me apresentar uma velha subindo no palco, assim, o palco, ele parece que ele traz à tona, assim, aquela luz toda, quem é mais velho, quem é velho vai ficar mais velho ainda. Mas ele disse, olha aqui, isso é uma coisa que você gosta, que se te faz bem, né, que traz um sentido todo especial para a tua vida. Não faz sentido, né? E aí eu parei. Bom, aí voltei e não parei nunca mais, né? Porque realmente, hoje em dia, eu preciso dançar em primeiro lugar para mim. Claro, né? E é isso. Quando a gente aprende a fazer isso, fica tão mais leve, né? Fica tão mais leve, fica gostoso. É um momento, assim, de enriquecimento pessoal, de novo, de autossatisfação. Exato, esse eu acho que é o ponto, quando a gente está satisfeito com nós mesmos, né? E aí eu acho que entra muito nesse lado do amor próprio, da satisfação com nós mesmos, a nossa imagem, né? E a gente também estava comentando antes de começar o episódio aqui sobre as doenças, né, mentais na dança ou em qualquer outro meio que use corpo, né? Então a gente vê isso muito presente no esporte, com modelos, a distorção de imagem é muito forte no mundo da dança. Além disso, também a ansiedade, que é o mal do século, né? Já vem se falando disso há muito tempo, do ser humano. E também a depressão, né? Hoje, assim, nossa, o quanto que a gente vê de criança de 12, 13 pré-adolescentes que estão tomando remédios de tarja preta, né? Então, vamos começar falando com as doenças de distorção de imagem. O que você percebe que hoje em dia é a causa principal disso tudo? Você diz assim, no âmbito geral ou mais especificamente na dança? Na dança. Na dança. Bom, de novo, a gente vai entrar nos padrões muito rígidos e exigentes da dança, né? Principalmente do balé clássico. Eu acho que, assim, o desenvolvimento do ser humano... deixa eu só organizar um pouquinho aqui as minhas ideias. Fazer um paralelo entre corpo e mente. Né? Assim como o corpo se desenvolve, a mente também. Se a gente for pensar assim, crianças, né, que chegam numa idade onde elas se tornam púberes, né? Isso já pode ser um estranhamento. Sim. Porque você está vendo ali na frente dos teus olhos, se olhando no espelho, que o teu corpo está se modificando, né? E diz assim, uau, mas o que é isso? Né? Sim. E, bom, aí pode começar uma coisa assim, que o meu corpo está se desenvolvendo para um lado que eu não aprecio muito. Né? Bom, por um tempo, até ali... metade, final da adolescência, de novo entra a questão da saúde mental, né? É aquilo, eu não gosto do meu corpo, mas eu faço aula numa boa, eu vou para a praia e coloco um biquíni, fico um pouco envergonhada às vezes, fico, mas
Está dentro da normalidade. Normalidade, eu digo assim, que não é um sofrimento limitante, né? Mas isso pode se encaminhar para uma distorção da autoimagem a ponto da pessoa adoecer, dela realmente quebrar sua relação com a realidade, que ela se olha para o espelho. Até há muitos anos rolava um vídeo de uma menina anoréxica, que o vídeo começava assim, a imagem refletida no espelho, que era de uma menina com sobrepeso. Aí a câmera ia se afastando e focava na menina que estava se olhando. E ela era uma anoréxica, né, esquelética. Muito chocante esse vídeo. Então, são aquelas coisas assim das gradações, né? Sempre tem algo que pode ser perfeitamente normal, né? Até, bom, hoje em dia, né, eu, uma mulher madura, se daqui a pouco eu como demais no fim de semana, assim, ai, tô gorda, né? A gente sempre tem dessas, sempre né? Tem. Mas para por ali, né? A questão é quando a coisa vai evoluindo, evoluindo, e a pessoa adoece. E é óbvio que na dança, quando os bailarinos expõem o seu corpo desde cedo, têm o seu corpo manipulado, assim, no sentido de que o professor ele precisa tocar no corpo, né? Bota essa barriga para dentro, encaixa esse bumbum, né? E também, assim, na questão de festivais, né, onde a criança está ali expondo o seu físico para uma multidão, né? Essas coisas, elas podem ser, dependendo da pessoa, intensas demais para digerir. Entendi. E aí, quando a gente não tem muito esse cuidado da saúde mental, de um trabalho, né, terapêutico e etc e tal, isso pode evoluir e chegar a pontos que a gente já sabe, né, o que pode causar isso quando é muito evoluído. E também o contrário acontece muito, com a compulsão alimentar, né, no mundo da dança. E eu acredito muito que eu já vi de tudo, assim, né? Durante minha carreira, acontecer com colegas meus. Já passei por coisas também que eu acredito que hoje eu enxergo que poderiam ter sido muito mais leves se eu tivesse começado um processo terapêutico muito antes, né? Mas muito por conta de restrições alimentares, né? Então, eu aí contando um pouquinho da minha experiência, né? Sempre tive muito essa questão de, durante a semana ser muito certinha, regrada. E no fim de semana ter o dia do lixo ali. Que hoje o dia do lixo não existe nunca mais nesse meu vocabulário, porque eu acredito muito que senão você fica parecendo um pêndulo, né? 880. Ou é muito restrito, ou abre a boca e come tudo. Então, eu via que estava começando a evoluir para um 880, sabe? E aí, nossa cabeça fica muito louca, né? Eu falei assim, opa, não vamos deixar. Então, eu lembro que foi bem na época que eu estava me formando e tal. E para não evoluir, eu consegui identificar isso antes e até hoje, né? Eu tomo maior cuidado para não ir de novo nesse 880. Mas tem gente que acaba evoluindo ou vai para compulsão alimentar, que é não para de comer, né? Come freneticamente, ou então restringe, fica, sei lá, o dia inteiro sem comer, ou come só coisa que não tem nada de valor calórico e se mata nos ensaios, se mata em apresentações, enfim, em cardio, né? Que agora é a moda, tá? Comer alguma coisinha no dia seguinte, vamos compensar com atividade física. Então, isso é pesado, né, Cristina, da gente ver. E quando a gente acaba ressignificando, e eu acho que o ressignificar vem de identificar, e a identificação só pode acontecer quando a gente tem essa preocupação, esse cuidado, essa atenção com a saúde mental, eu posso dizer que hoje na minha carreira eu encontrei um balance muito legal, que eu desejo isso para muitas pessoas, que encontrem um balance, né? Se tá identificando que você tá vivendo ou no 8 ou no 80... Pera lá, vamos ver como que dá para viver um pouco mais equilibrado, né? E equilíbrio também, cada um vai encontrar o seu, né? O equilíbrio não é a dieta que se posta no Instagram ou a dieta que você pega do amiguinho, né? Equilíbrio é para você, é a mesma coisa, né, de outros assuntos aqui que a gente estava falando em relação a ser muito individual, né? Exato. Então, e aí isso também acaba despertando muito essa questão da ansiedade, né? Meu Deus, eu tenho que emagrecer porque semana que vem eu tenho um festival de dança para ir, ou uma audição para fazer, ou, sei lá, alguma coisa que eu vou expor o meu corpo.
E as pessoas acabam fazendo loucuras, né, pelo corpo perfeito, né? Você acredita que existe a perfeição ou a perfeição é uma coisa utópica da nossa cabeça? Eu acho que a perfeição certamente é uma criação do ser humano, né? O que é essa perfeição? Por que tem que existir perfeição? Exato. Né? Por que o imperfeito não pode ser bem feito? O imperfeito é bem-vindo e apreciado, Exato. porque a imperfeição é uma das coisas mais bonitas que tem na vida. Né? Quer dizer que você é um ser humano, né? Que você não é um robô. Então, quando eu vejo muitos posts assim, a apresentação perfeita, ou que bailarina perfeita, nossa, parece que foi robotizada essa apresentação, e ali a artista realmente também é um robô, né? Pela inteligência artificial que fez ali. É muito bonito quando... E, de novo, vem, acho que muito desse lugar da vulnerabilidade, né? Da gente tá tudo bem falar sobre... já tive alguns distúrbios alimentares aí, já tive crises de ansiedade. Quantas vezes as pessoas acabam se retraindo por achar que tá se expondo demais? Meu Deus, as minhas imperfeições não podem ser mostradas, né? Se não a autoridade que você tava falando, uma mulher madura, imagina que eu vou mostrar as minhas imperfeições e as minhas fraquezas, né? Porque na nossa cabeça isso é fraqueza. Mas não, é isso que te faz forte, né? É isso que te faz, ok, então eu preciso trabalhar ainda mais, um pouquinho mais o meu psicológico, né? Então, isso é muito... E sempre lembrando, né, Giovana, que o ser humano, além dele ser imperfeito, ele falha. Ele tem limitações, né? Todos nós temos. Por isso que, de novo, entra a questão da saúde mental. É eu poder desenvolver estratégias reais para mim, né? E viver bem com elas. Exato. E sempre lembrando que as estratégias, elas também têm um prazo de validade. É o que você falou. Olha, uma época eu era regrada de segunda a sexta, sábado e domingo era lixo. Essa estratégia, ela funcionou por um tempo, né? Exato. Mas daqui a pouco você se deu conta assim, não, agora eu não quero mais, agora eu acho que não está me fazendo bem, eu vou desenvolver uma outra estratégia. Exato. Né? E vem muito do autoconhecimento, né? De você... Muito. E aí eu queria que você tocasse nesse assunto, Cristina, da importância da gente encarar um processo terapêutico com psicanalista, psicóloga, como algo natural, né? Como algo que faça parte de uma rotina, de um dia a dia. Você acredita que isso pode ser muito benéfico para uma carreira na dança ou qualquer outra carreira? Com certeza. Eu acho que o processo terapêutico... quem tiver condições de fazer, que se dê essa oportunidade, né? Dessa experiência de ter alguém ali contigo, né? Alguém que é capaz de te escutar, de te olhar, de te acolher, né? De conversar contigo para tu poder te conhecer melhor. Né? A psicoterapia, seja ela de qual formato for, ela não é só para pessoas que estão adoecidas. Né? A psicoterapia, ela entra como uma ferramenta muito poderosa para a pessoa poder se desenvolver através do autoconhecimento, como você falou. Sim. Porque as pessoas, em geral, elas não se dão conta, mas elas conversam muito pouco consigo mesmas. É verdade. E às vezes a gente acha que falar que a gente está passando por um processo terapêutico ou qualquer coisa assim. Mas por que? Tá passando por alguma coisa? Não, gente, eu faço só porque para manter a minha sanidade mental, realmente, sabe? Hoje em dia eu já não vejo... Antes, é claro, né? A gente sempre passa por processos na vida até a gente entender o significado que faz sentido para cada um. Mas hoje, para mim, por exemplo, eu super faço terapia, porque eu acredito muito que é questão de manter, né, a sanidade mental. Então, não é questão de você estar depressivo ou ansioso, não precisa chegar nesses limites para você ir buscar esses caminhos, né? E aí eu escutei outro dia de uma pessoa, mas não acabou ainda esse processo terapêutico? Tipo, não vai acabar, gente. Por exemplo, o meu processo terapêutico, eu falo, é isso, sabe? É uma coisa que não teve ali o início, mas eu quero levar pra vida de outras formas, né? De uma forma talvez muito natural e tudo mais. Mas eu acho muito importante a gente pautar isso. E aí eu queria saber de você, o que a gente consegue pensar hoje de uma forma mais prática
para ajudar quem está nos assistindo, quem está nos escutando em relação ao autoconhecimento, a esse autocontrole vindo da autoidentificação, de quando chega o momento que a gente também precisa de outras pessoas para nos ajudar. Como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia de forma mais prática? Eu acho que é um exercício, é uma construção, porque o mundo atual, ele é um mundo que nos chama muito para fora, né? Olhar para fora, é muita informação, é uma vida mais agitada. E eu acho que a gente reserva muito pouco tempo para nós mesmos, assim, da possibilidade de estar só na minha companhia. Exatamente. Né? E olhar para dentro, e não só olhar para fora, olhar para o outro. Então, eu acho que é isso, assim, para quem está nos escutando, eu acho que é fundamental realmente a escuta. Né? A autoescuta, né? Isso, né? Se daqui a pouco, assim, bom, eu estou participando da mostra competitiva, é normal ter aquele rush de adrenalina antes de entrar no palco, seca a boca, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? Qual é o nosso limite? Sim. Ficar nervoso antes de entrar no palco? Faz normal, parte. Faz parte. Aliás, também é um pouco da cachaça do palco, né? É esse nervosismo, assim, a coisa da montanha-russa, né? Mas que as pessoas têm que estar atentas. Bom, se daqui a pouco eu noto que eu estou começando a perder o sono umas noites antes, eu tenho vontade de chorar, meu apetite ou ele aumentou drasticamente ou diminuiu. Eu acho que é o nosso corpo falando para a nossa mente que algo não está bem. E a gente precisa escutar, né? Assim, esse diálogo entre mente e corpo. O corpo ele não sabe se comunicar de uma forma verbal. Ele se comunica desse jeito, com uma dor de cabeça, né? Ele vai nos avisando. O problema é que a gente, às vezes, não quer escutar o corpo, né? Por exemplo, as próprias lesões. As lesões é um aviso pra gente, né? Ou porque tá faltando um descanso, uma periodização melhor de descanso aí, ou também por conta de algum emocional que está abalado, né? Então, eu acho que essa autoescuta é realmente muito essencial. E o que vem me ajudando muito, Cristina, ultimamente, é a escrita ativa. Eu gosto muito de escrever, sabe? Então, eu venho pesquisando estratégias de aliviar emoções, sentimentos dentro de mim. Então, quando eu me sinto ansiosa, por exemplo, eu quero entender o porquê que eu tô ansiosa. Então, é como se eu estivesse escrevendo para mim mesma uma carta. Talvez fique a dica aí, né? Para as pessoas que estão escrever. Eu achei essa ferramenta, mas tem gente que eu já ouvi falar que é gravando áudio para si mesmo, sabe? Olha, eu tô agora, sei lá, assim, assado, ou tô preocupada com alguma coisa. Claro, às vezes você tá antes de entrar no palco, você não vai conseguir gravar um áudio, né? E nem escrever, talvez. Mas então, quais são as estratégias, né? Eu acho que é muito individual, as pessoas podem pensar. O que eu faço que me ameniza, mas não exclui aquilo, né? Porque excluir também não é uma boa opção. Mas algo que você consiga encarar, né? E ressignificar, filtrar, enfim. Sim, como você fala assim, como um lugar de um certo refúgio. Né? Exato, para você depois analisar aquilo tudo, sabe? E evoluir, porque eu não acredito que deixar só aquilo de lado vai favorecer alguém, né? Você tem que fazer alguma coisa com aquilo, mas nem sempre no momento ali você vai conseguir fazer alguma coisa bem com aquilo. Só que isso também vem com o tempo, né? Com a prática de você fazer essa autoobservação. Exato, de te reconhecer, né? E o que funciona melhor para você. Você é da comunicação, né, Giovana? Também, então, natural que você queira escrever, né? E, de novo, cada um precisa achar as suas estratégias, né? Se daqui a pouco, assim, bom, amanhã eu vou dançar, eu estou muito nervosa. Bom, tá em casa, sei lá, bota a música alto, sai dançando pela casa. Cada um vai ter a sua preferência. Cada um vai para a praia. Nossa, eu moro na praia, graças a Deus. Então, assim, dá uma caminhada na praia. Né? Ou então, cada um na sua realidade ali tem várias outras estratégias que cada um pode acabar desenvolvendo. E aí, pra gente finalizar, Cristina, eu queria... não, já? Pois é. Nossos episódios estão assim, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui 2 horas com cada convidado. O Alex sabe. Mas
se fala muito da questão de feedbacks, né? E é uma coisa que, no festival, por exemplo, os bailarinos recebem feedback do júri, ou então os professores recebem esse feedback. Enfim, o mundo é envolvido também de feedback. Só que o feedback nem sempre é positivo. Como lidar com o feedback negativo? Aí eu acho que a gente... infelizmente, em função do tempo, a gente não vai poder entrar numa área tão importante que a gente falava, né, dos professores, dos coreógrafos, até dos próprios pais que acompanham seus filhos. Mas eu tenho uma outra pergunta antes de finalizar sobre isso ainda. Então, assim, quando o feedback não é positivo, aí eu acho que entra as questões que a gente estava falando antes do ego, né? A humildade. Que tem coisas que vão nos ferir, né? E a gente vai ter que dar algum destino para aquilo. Claro que quem está comunicando o feedback também pode ter uma certa sensibilidade que nem sempre a gente vê presente, né? Mas, de novo, de se lembrar que nós, seres humanos, nós somos serzinhos limitados. A gente tem as nossas limitações e não tem problema nenhum com isso. Todo mundo tem as suas falhas, ninguém é super-herói. Bom, não é à toa que a cultura humana criou essa ideia dos super-heróis, né? Justamente, eu acho que para aplacar um pouco esse nosso sentimento de que nós não somos seres perfeitos. Exato. Mas também não só quem recebe o feedback, mas também quem dá, né? A gente pode ter mais cuidado como dar esse feedback, porque você não está lidando com uma máquina ali na sua frente. E aí entra, porque na maioria das vezes no mundo da dança, quem dá esses feedbacks são pessoas que estão, né, à frente, então diretores, professores, etc. E aí, visto que eu acredito muito no poder da psicologia e da comunicação, você acredita que hoje um conhecimento básico dessas duas áreas é importante para os professores, para os diretores, até mesmo para os pais? Sem dúvida. Aliás, na psicologia da dança se estuda muito isso, né? A importância daqueles que orbitam em torno do bailarino. E, inclusive, é preciso que tantos pais, coreógrafos, professores, diretores de escola, que eles possam começar a repensar a sua forma de comunicar, a sua forma de daqui a pouco exigir daquele aluno ou daquele filho, né? Uma coisa que eu estava lendo no meu trabalho de conclusão a respeito dos coreógrafos é que os coreógrafos querendo encaixar os bailarinos na sua coreografia, o que é muito diferente do coreógrafo se dispor a coreografar de acordo com aquele material humano que está na sua frente. Então, assim, é como você falou mais cedo, né, Giovana? As palavras, elas podem ser uma arma. A palavra, quando sai da boca, não tem volta. Não tem volta, né? Então, assim, que as pessoas possam pensar um pouco, processar os seus sentimentos antes de falar. Sim. Né? Com certeza. De daqui a pouco a gente tem vontade de explodir e falar para aquele aluno, fulano, né? Mas assim, respira, né? Pensa um pouquinho mais antes de falar. Esse, com certeza, é um ótimo conselho. Mas, olha, muito obrigada, Cristina. Eu ficaria agradeço. aqui mais de 2 horas falando. Não é que é um mesmo? assunto que eu acho que é muito importante. Além disso, é um assunto que a gente precisa estar informando, estarmos comunicando sobre. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu ou que nos escutou. Muito obrigada. E lembrar, então, de conferir também os episódios passados na plataforma do Spotify da última edição. E os novos estão aí já disponíveis na plataforma do Spotify e agora com a novidade também no YouTube. Então, muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Pode Dançar. Obrigada, Giovana.